Olá, queridos, graça e paz. Quem fala é o vosso conservo, Pastor Fábio Pereira. Vamos a mais um vídeo no nosso canal. Esse é o canal Bíblia Aberta. Seja bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, aproveite, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, ative o sino para receber as notificações dos demais vídeos a serem lançados. Bem, queridos, estamos aqui para tratar de um assunto muito importante, muito bom. Vamos falar a respeito da hermenêutica. Na verdade, não vamos tratar especificamente da disciplina. Vamos apenas abordar um dos assuntos tratados na hermenêutica, que é as figuras de linguagem. É a respeito disso que queremos tratar nesse vídeo. Na verdade, estaremos gravando dois vídeos com esse tema. Esse é o vídeo 1 e também estaremos gravando o vídeo 2. Então, esse vídeo é as figuras de linguagem, parte 1. O próximo será as figuras de linguagens, parte 2. E nós vamos começar tratando desse assunto, trazendo a definição. Acreditamos que é importante que você saiba o que é uma figura de linguagem. É muito simples. A figura de linguagem pode ser definida simplesmente como simplesmente uma palavra ou frase usada fora do seu emprego ou sentido original. É só isso. Já temos a definição do que é figura de linguagem. Figura de linguagem é simplesmente uma palavra ou uma frase usada fora do seu emprego ou sentido original, ok? Então aqui nós temos a definição do que é figura de linguagem. A segunda pergunta, por que se utilizam de figuras de linguagem? Ou melhor dizendo, por que se utilizam figuras de linguagem? Para responder essa pergunta, eu quero fazer algumas considerações, para deixar claro aos senhores por que a Bíblia Sagrada, os escritores, fizeram uso das figuras de linguagem. Primeira consideração é que as figuras de linguagem acrescentam cor e vida ao texto. Observe, por exemplo, Salmo de número 18, verso 2, está escrito: o Senhor é minha rocha, certo? O Senhor é a minha rocha. Observe que aqui, na verdade, é uma forma viva de se dizer que podemos confiar no Senhor, pois Ele é forte e inabalável. Essa é a ideia do texto, é isso que nos traz a figura de linguagem. A segunda consideração é que as figuras de linguagem chamam a atenção. Isso é notório, isso é fato. E aí eu posso citar Filipenses capítulo 3, verso 2, onde Paulo ele deixa isso bem nítido ao usar a frase cuidado com esses cães. Você observa que isso desperta a curiosidade do leitor, como também do ouvinte. A terceira consideração, porque se utilizam figura de linguagem, é que as figuras de linguagem tornam os conceitos abstratos, mas concretos, certo? E aí nós podemos ver, por exemplo, a frase registrada em Deuteronômio, capítulo 33, verso de número 27, nós temos a seguinte frase: por baixo de ti estendo os meus braços, ok? Observe, por baixo de ti eu estendo os meus braços. Essa frase, em Deuteronômio, capítulo 33, verso 7, certamente transmite uma ideia mais concreta do que o Senhor te sustentará. Então, observe que a figura de linguagem ela tem esse objetivo, ok? Tornar os conceitos abstratos mais concretos. É o que nós observamos nesse verso de número 33, capítulo 33, verso 27 de Deuteronômio. Beleza? Então vamos aí à quarta consideração, é que as figuras de linguagem ficam mais registradas na memória. Isso é muito fácil de se perceber, por exemplo, em Oséias, capítulo 4, verso 16, quando Oséias vai advertir o povo, ele usa a seguinte frase: como vaca rebeldes se rebelou Israel. Olha só o que o escritor usa: como vaca rebelde se rebelou Israel. Aqui é mais fácil de se lembrar do que
ele tivesse dito ou tivesse escrito Israel é extremamente teimoso. Então você observa que a figura de linguagem aqui é muito bem aplicada, porque é mais fácil se gravar na memória o que foi dito ou o que foi lido. Pois bem, amados, vamos à nossa quinta consideração, porque se utilizam figura de linguagem. As figuras de linguagem sintetizam uma ideia, essa é a quinta razão. Na verdade, elas captam a ideia de forma mais abreviada. Na verdade, elas dizem muito mais em poucas palavras. É isso que nós estamos querendo resumir. E aí nós temos um exemplo clássico na grande metáfora do Salmo 23, verso 1, que diz: o Senhor é meu pastor, certo? Salmo 23, verso 1. Aqui nós temos a ideia que é transmitida de forma rápida do cuidado do pastor para com as suas ovelhas. A sexta consideração é que as figuras de linguagem elas estimulam a reflexão. Você observa que as figuras de linguagem levam o leitor a parar e pensar. Isso nós observamos no Salmo 52, verso de número 8, quando está escrito: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante à casa de Deus. Observe aqui que nesse momento nós somos desafiados a meditar, somos desafiados a ponderar exatamente na semelhança que este símbolo nos traz à mente. Então nós temos aqui seis razões, 6 considerações porque se utilizam figuras de linguagem. Para concluir esse vídeo, para não ficar muito extenso, vamos abordar a terceira pergunta, que é exatamente essa: como saber se uma expressão apresenta sentido figurado ou literal? Essa pergunta é muito interessante, muito curiosa e vai ajudar muito você que é leitor da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Em geral, irmãos, uma expressão está em sentido figurado quando destoa do assunto ou quando não combinam com os fatos, experiências ou observação, ok? Vou repetir. Em geral, uma expressão está em sentido figurado quando destoa do assunto ou quando não combina com os fatos, experiências ou observação. E aí eu posso citar um exemplo, deixa eu ver, por exemplo, no futebol, cada time ele é representado por um animal. Aí quando você, por exemplo, está assistindo um jogo e o narrador diz assim que o porco venceu o leão, ele não está falando literalmente que o porco é animal. Na verdade, ele está dizendo que o Palmeiras venceu o Sport. Dentro do contexto do futebol, é muito fácil você entender isso quando você sabe que cada time é representado por um animal. E esse mesmo princípio se aplica à Bíblia Sagrada. Precisamos entender o contexto e aí vai ficar fácil você detectar quando tem uma figura de linguagem ou não. E para ajudar, eu quero apresentar aqui algumas regras que vão identificar as figuras de linguagem. Essas regras, elas são muito importantes você conhecê-las exatamente para conseguir detectar quando há ou não uma figura de linguagem. Primeira regra, adote sempre o estilo literal da passagem, certo? Adote sempre o estilo literal das passagens, a menos que haja boas razões para não fazê-lo, certo? Então nós temos aqui a primeira regra. Vejamos um exemplo. Quando João disse os 144 mil selados, ele vai dizer que é 12 mil de cada tribo. Aqui não há razão, irmãos, para não respeitarmos o sentido normal, ou seja, literal do texto registrado em Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 a 8. Aqui é literal. Agora, quando o mesmo escritor faz menção do Cordeiro de Deus, no verso 9, aí é claro, aí é óbvio que é uma referência a Jesus, não a um animal, certo? E aí você pode ver isso de forma bem clara em João, capítulo 1, verso de número 29, que o Cordeiro se trata
da pessoa de Cristo e não ao animal literal. Então, primeira regra, adote sempre o estilo literal das passagens, a menos que haja boas razões para não fazê-lo. A segunda regra é, se o sentido literal resulta numa impossibilidade, o sentido verdadeiro é figurado. Essa é a segunda regra. Vejamos um exemplo, Jeremias 1:18. O Senhor disse para Jeremias que havia posto ele como coluna de ferro e por muros de bronze. É claro que você não vai ter aqui um sentido literal. Então, essa é a segunda regra. Se o sentido literal resulta numa impossibilidade, o sentido verdadeiro é o figurado. Vamos à terceira regra, irmãos. O sentido é figurado se o literal resulta em um absurdo, como no caso das árvores baterem palmas. Você sabe que isso é impossível. Confira Isaías 55, verso 12. Então, observe a terceira regra. O sentido é figurado se o literal resulta em um absurdo. E aí nós citamos o exemplo de Isaías 55, 12, onde as árvores batem palmas. Bem, queridos, a quarta regra é simples. Adote o sentido figurado se o literal sugerir imoralidade. Vejamos um exemplo, o canibalismo. Por exemplo, comer a carne, beber o sangue de Jesus. É evidente que o escritor não estava falando no sentido literal. É evidente que ele fala do figurado. Confira João, capítulo 6, versículos 53 a 58. Então, essa é a quarta regra. Adote o sentido figurado se o literal sugerir imoralidade. Aí nós citamos o exemplo do canibalismo, né? E, por exemplo, comer a carne e beber o sangue de Jesus, em João, capítulo 6, versículos 53 e 50 a 58, é evidente que o escritor está falando em um sentido figurado. Ok? Vamos à quinta regra, é a seguinte, veja se a expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal, ok? Essa é a quinta regra, melhor dizendo, veja se a expressão figurada vem acompanhada de uma explicação literal. Por exemplo, aqueles que dormem, na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, verso 13 a 15, logo em seguida são chamados de os mortos. Então, aqueles que dormem, é claro que se refere aos mortos, que estão evidentes no verso de número 16. A sexta e última regra que ajuda você a identificar o sentido figurado ou literal é que às vezes uma figura é realçada por um objetivo qualitativo. Por exemplo, Pai Celeste em Mateus 6 e 14, o verdadeiro pão em João 6 e 32, a pedra que vive na primeira carta de Pedro 2 e 4, ok? Isso indica que o substantivo anterior não deve ser entendido em um sentido literal. Então, nós temos aqui exatamente 6 regras que ajudam você a identificar quando o texto é literal ou figurado. Também nesse vídeo nós aprendemos o que é uma figura de linguagem e por que se utilizam figura de linguagem. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção, em nome de Jesus, e não perca o vídeo 2, e nós vamos tratar exatamente das figuras de linguagem em si. Vamos dividir elas em subgrupos para uma melhor compreensão e dar exemplos bíblicos, onde você pode usar como base para a sua leitura diária da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo.